professor. Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau. Estamos aqui para mais uma pré-aula dos primários da revista do CPAD, para a gente poder estar te orientando, te dando sugestões para ajudar você aí na sua aula. O tema da revista é Conhecendo a História do Filho que escolheu fazer o que é certo. E a leitura bíblica se encontra lá em Gênesis 39, de 1 a 23, e o objetivo é que conscientizar o aluno de que devemos ser fiéis a Deus, pois Ele sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação mais difícil. O ponto central continua na mesma linha, né? Deus sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação mais difícil. Então, como de costume, professor, você já inicia a sua aula recebendo os seus alunos, né, perguntando como é que foi a semana deles, dando aquela descontraída, e depois já inicia, né, a oração. A sugestão é que sempre um aluno inicie, incentive, né, eles estarem orando, iniciando a aula com a oração. E aí, mas assim, dessa vez eles já vão chegar com a expectativa, porque eu sugiro já que você deixe arrumadinho lá na sua sala essa dinâmica. Essa dinâmica é bem comum, é bem conhecida também, e a gente vai direcionar, focar ela com o tema, com o objetivo, né, do ponto central aqui. Então você vai deixar a sua sala já arrumada, na verdade bagunçada, vai fazer digamos assim, um caminho com obstáculos, né? Então vai pegar duas crianças, uma vai ser a criança vendada e a outra criança vai ser a que vai orientar essa criança vendada para estar se desviando e passando pelo caminho com os obstáculos. Aí você pode botar ali né, com o que você tiver disponível, caixas, cadeira, banco, né, dificultando o caminho até a chegada. Aí no final você pode colocar algo, você chegou no objetivo, você obedeceu, você seguiu a voz de Deus, de acordo com o enfoque ali que você vai dar nessa dinâmica. E aí, a sugestão então, né, então essa criança está orientando uma a outra, a vendada vai estar difícil para ela passar pelos desafios, e uma vai orientando ela. E aí, no decorrer do dinâmico, que você pode fazer, usar as outras crianças também para ir tirando os obstáculos, para ficando mais fácil. Né? Tem um objetivo, depois o objetivo dessa dinâmica é mostrar para a criança que mesmo com os desafios, com as dificuldades do dia a dia, né, da história que a gente vai contar, dessa pessoa que a gente vai continuar a história, né, ele passou por um grande desafio, José passou por grandes desafios, mas sempre escutou a voz de Deus e sempre teve alguém para interceder, ajudar ele a passar pelos desafios, né? E a mesma coisa aconteceu ali. A criança que estava vendada, prestou atenção na voz de quem estava orientando ela. Outras crianças foram usadas, outras pessoas foram usadas para tirar os desafios, né, os empecilhos, né, do caminho. Também foram pessoas usadas por Deus, como pode acontecer na nossa vida, né? Muitas situações difíceis a gente pode passar, mas Deus, se a gente confia e obedece a Deus, sempre vai ter alguém para nos ajudar, para nos orientar, e principalmente Deus, né? Deus fala conosco diretamente, então Ele vai nos orientar no qual é a melhor posição, o que devemos fazer, né? Que posição devemos tomar, certo? E aí, para contar a sua história, hoje você pode rever, fazer a mesma dinâmica que vinha se fazendo nas outras aulas, né? Porque José, então você pode trazer os mesmos personagens. Como na aula passada eu fiz o poço, né? Você pode trazer novamente e recapitular as aulas anteriores para chegar na aula de hoje, né? Mesma coisa, eu tenho aqui um recurso que eu fiz. Esse recurso vai aparecer, na verdade, na aula 8, acho. Deixa eu ver aqui. Isso, a aula número 8, a lição número 8. Governador eu. Lá nesse PDF, eu dou bastante orientação de como é que faz esse recurso aqui. É um recurso bem legal para estar utilizando bem no começo aqui das lições, bem no começo da revista também, tá? Essa aqui foi algo que a tia Kelly dispôs na internet, botou os moldes, tudo, é bem legal, eu gosto da tia Kelly, eu sigo ela lá, ela ajuda a gente a desenvolver bastante recursos.
Aí tá lá na aula, se vocês entrarem no PDF, então, da aula 8, tá lá o link, tá? Nesse PDF eu acabei esquecendo de pôr, mas na aula 8 tá lá, tá? Então, aqui, ó. Então, José, né, que era um filho obediente, então você pode recapitular, né, as aulas anteriores. José era o filho mais novo, depois tinha Benjamim ainda, né? Mas, enfim, aqui tá o pai dele. Então, José aí pode trazer esse recurso, então, né? José, então, era um filho obediente, e o pai dele amava muito ele. Você já sabe a história, né? E ele ganhou aquela túnica de destaque, então tem um velcrozinho aqui, que você vai colocando, então, as túnicas, vai trocando. Então, uma túnica colorida, bonita, de mangas longas, né? Mas os irmãos ficaram com inveja, e você vai contando. Ele passou por uma grande humilhação, então a veste da humilhação, foi vendido como escravo, né? E de escravo, ele foi para casa, então, do servir na casa do egípcio, né? Que chega, então, na aula de hoje, né? Chega na aula de hoje, e aí você vai contando a história, então, lá na casa de Potifar, então, ele servia Potifar, e fazia, e tomava conta de tudo, né? E na hierarquia ali era o Potifar, sua esposa, e logo em seguida ele, que administrava as coisas, a casa, os negócios de Potifar. Então ele foi muito abençoado, Potifar confiava muito nele, né? Só que aconteceu um evento lá, né, que não foi muito legal. Então você vai contando, a esposa de Potifar não foi muito gentil com ele e começou a inventar mentiras, inventou, né? Não começou a inventar, inventou mentiras a respeito dele, onde Potifar ficou muito bravo. Então você vai seguindo a história e ele chega ali no fim, né? Então que ele foi preso. Então assim, ó, os recursos aqui, até soltou aqui, eu tinha colocado um pauzinho aqui porque fica melhor para segurar, mas enfim, acabou soltando aqui quando eu trouxe. Então aqui os vestes são bem simples. Aqui eu fiz de papel, branco e preto, a corrente fiz de papel também. É um recurso que você não tiver disponível EVA, assim você pode estar utilizando outros materiais. Aqui, ó, utilizei papel pardo, material bem em conta. Então, dá para a gente trabalhar com bastante recursos aí de fácil acesso, de valor mais tranquilo também. E aí, como uma outra sugestão para contar a história, eu trouxe aqui um recurso que eu achei muito legal, bem diferente, para contar. Talvez aqui não apareça muito, tá? Aqui eu vou usar um painel simples, aí você pode refletir de repente na própria parede, tá? Não vai ter problema, acho que até fica melhor, fica mais emocionante. Aqui eu usei, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu sempre falo, a gente não precisa de grandes valores para estar mostrando a história de uma forma, ensinando de uma forma lúdica para a criança. Aqui, ó, isso aqui era veio um bolo dente, que o meu marido fez aniversário essa semana, e eu reutilizei a caixa do bolo. Aqui do lado, então, tipo, a gente vai contar ali o versículo, e aqui eu vou aproveitar, então, que é um painel branco, para usar esse recurso aqui para vocês. Então, o que eu utilizei? Aqui. Copinho descartável normal, ó, copinho, né, descartável normal, pode ser esse copinho aqui, o copo que você tiver disponível, né, descartável, você pode utilizar. E assim, ó, aí, alguns lugares dizia que tinha que recortar aqui o fundo, mas eu testei, sem cortar o fundo, também funcionou bem, não tive problema. E aí você vai precisar de o quê? De uma lanterna, que eu trouxe, mas eu tô sem bateria, então não vai funcionar. Mas, de maneira fácil, você pode utilizar aí o celular, a lanterna do celular mesmo, tá? Então, assim, ó, eu tentei, se você tiver mais talento para isso, eu tentei fazer os bonequinhos aqui, mas não deu certo. Então, eu usei desenhos mesmo, para você ir contando a história, que José foi jogado num poço. Então, aqui, eu vou jogar aqui, vamos ver se aparece alguma coisa, mas eu acho que é muito iluminado aqui o estúdio e não vai dar certo. Mas, enfim. Aí você vai botar aqui e vai iluminar e ele vai aparecer aqui. E aí, aqui eu fiz, então, um poço, né? Um poço que nem os demais. Então, um poço. E aí eu fiz por
por figuras, tá? Então deixa eu ver aqui. E aí a gente vai contando a história, aí a esposa de Potifar, aí você vai usar, vamos dizer assim, a linguagem mais adequada de acordo com essas crianças. Pode ser que ela estava gostando a gente fez uns corações aqui, tá? Não sei se dá para ver. Esse aqui foi utilizado então, eu usei filme de PVC, aquele filme de cozinha, de embalagem, botar por cima das Tupperware, das Marinex da vida. Então aí eu usei esse recurso aqui mesmo, tá? Bem fácil, um plástico bem facinho de utilizar, aí gruda, né? E desenhei então com as canetas de permanente, né? Eu não tentei com outro tipo de caneta, usei direto essa, e não acredito que outras dê, mas você pode fazer os seus testes aí e ver se consegue. Então aqui, comecei aqui, fiz uns coraçõezinhos, esse aqui não aparece nada, aqui a gente aproxima mais talvez. De repente, se você, até me passou agora no recurso, se você tiver um outro tipo de cone, às vezes um cone de linha, acredito que também funcione, é questão de testar também, tá? Então, como eu estava dizendo, como você vai abordar isso, a questão ali da esposa de Potifar, vai depender muito da questão das suas crianças, se elas são um pouquinho maiores, um pouquinho mais maduras, né? Então tem que cuidar nessa parte um pouquinho. Às vezes você pode dizer, ela queria um relacionamento romântico com José, porém, aí aqui eu trouxe aqui, ficou meio feio, mas eu botei 2 alianças aqui, não sei se vai dar para ver. Ela era casada, imagina, isso aqui é errado, é proibido, aí você pode enfocar bastante nessa questão, né? Porque dependendo da criança, ela conhece, ela vê televisão, tem criança que vê novela, então ela vai entender o que é errado e é legal para a gente enfatizar isso também, tá? E aí, em alguns casos, eu usei palavras também, tá? Às vezes eu não conseguia, é errado, deixa eu ver aqui, e não aparece não. Mas não esqueça que na hora de escrever, você tem que escrever de trás para frente, para que quando reflete, né, a palavra saia correta, tá? Então, errado, aí usei esse aqui, a palavra errado, eu fiz aqui as pirâmides do Egito, até escrevi Egito embaixo, que eles estavam, né, no Egito, e aqui fiz também quando ele foi preso, fiz, né, bem simples, eu acho que o interessante é chamar a atenção para a história, e você vai podendo utilizar esses elementos simples para contar a história. E até rever as histórias anteriores. Outra opção também que eu trouxe aqui para sugestão, se você já está contando, já tem os bonecos, já está contando a história, já tem José, já tem os irmãos, já tem todos aqueles recursos já pré-prontos, não esqueça de fazer, então, a prisão, né? A prisão, né, é muito fácil, né? Qualquer caixa de sapato, é só recortar, então, e colocar o recurso ali, o bonequinho ali dentro, para representar, fazer os risquinhos e cortar. Até nem cortei essas partes aqui, né? E é só recortar aqui, então, tá? E aí, a gente fecha, então, as nossas sugestões com a memória em ação. Eu já escrevi aqui. Na mesma sugestão ali da revista mesmo, de tá retirando, vamos virar aqui, peraí. Então, você vai tirar, então, as consoantes, perdão, vai tirar vai deixar só as consoantes e tirar as vogais. Aí, para enfatizar, eu coloquei, para ser mais fácil ali na hora de completar também, eu botei cada cor, né? O O é em verde, então todos os verdes são o O, para ser mais fácil de completar, né? O E é o roxinho, e assim por diante. Cada letra tem uma cor, e para eles completarem. Aí você pode fazer isso coletivamente com a sala toda, ou então preparar para cada um envelopezinho, que aí, né, aí de repente do outro lado eles podem fazer um desenho no final da aula, representando a história, alguma coisa assim, para poderem usar de lembrancinha também. Então, professor, para a aula de hoje o que a gente tem seria isso, algumas das nossas sugestões. Espero que vocês tenham gostado, que possam estar utilizando os recursos, agregando na sua aula, e que Deus possa abençoar grandemente a sua aula. Deus abençoe e até a próxima!